Meus senhores, minhas senhoras, bom dia. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Boa Vista, hoje, 11 de setembro de 2021, informando que a mesma está sendo transmitida ao vivo pela página do Facebook da Câmara Municipal de Boa Vista. Antes de passar a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata da sessão anterior, registro a presença dos secretários Humberto Pereira, Tota Batista e Neto Meira, como também do amigo Carlos da Viração. Com a palavra, o primeiro secretário, vereador Sebastião Porto, para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 50ª, 92ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Boa Vista, realizada no dia 28 de agosto de 2021. Aos 28 dias do mês de agosto de 2021, reuniu-se esta edilidade sob a presidência do senhor vereador José Fernando Leite Aires. Aberta a sessão ordinária, constatou-se a presença de todos os vereadores desta Casa Legislativa Meirim, pelo senhor secretário vereador Sebastião Pereira Porto. Dando continuidade, o senhor presidente requisitou a leitura da ata da 50ª, 91ª sessão ordinária e colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. Imediatamente, o senhor presidente solicitou a leitura das matérias objeto da presente sessão ordinária. Projeto de lei do Executivo 25/2021. Abre crédito especial para fim que especifique e dá outras providências. Projeto de lei do Executivo número 26/2021. Dispõe sobre a criação de prêmio incentivo vinculado à campanha de IPTU em dia realizada pela administração municipal. Requerimento número 64 solicita a coleta de lixo na zona rural do nosso município, de autoria do vereador Damião Almeida Silva. Requerimento número 65 solicita a conclusão do canal entre a rua Maria da Guia e João Martins, de autoria do vereador Frederico de Almeida. Requerimento número 66 solicita projeto de inclusão da comunidade São Joãozinho e adjacência, município de Boa Vista, no ramal Curimataú, do sistema adutor Transparaíba, de autoria desta edilidade. Moção de pesar número 53, requer que envie voto de pesar aos familiares da senhora Francisca Amélia Leite Vitorino, de autoria desta edilidade. Moção de pesar número 54, requer que envie voto de pesar aos familiares do senhor Antônio Fernando Almeida Silva, Antônio de Pedro Regis, de autoria desta edilidade. Moção de pesar 55, requer que envie voto de pesar aos familiares do senhor Heleno Barbosa de Araújo, de autoria desta edilidade. Moção de pesar número 56, requer que envie os voto de pesar aos familiares da senhora Rita Gomes de Almeida, Rita de Campeão, de autoria desta edilidade. Moção de pesar 57, requer que envie voto de pesar aos familiares do médico neurocirurgião Rafael Holanda, de autoria desta edilidade. Abrindo um pequeno expediente, o senhor presidente José Fernando Leite Aires fez uso da palavra e transmitiu aos pares algumas comunicações. Inicialmente, se solidarizou aos familiares enlutados de nosso município, em especial ao colega vereador Damião Almeida Silva, pelo falecimento de seu irmão Antônio Fernando Almeida Silva, Antônio Pedro Regis, e, em seguida, prestou suas homenagens a todos os falecidos. Logo após, pediu desculpas pelo atraso do início desta sessão ordinária e justificou que estavam participando da solenidade de inauguração da nova Secretaria Municipal de Serviços Rurais, onde abreviaram a participação, salientando que o nosso compromisso maior que é com a sessão ordinária da Câmara Municipal. Porém, destacou que a inauguração não é apenas do prédio físico, mas em si o que agrega em serviço e a ser emprestado à nossa população, aos agricultores e agricultoras, na questão da inseminação artificial de bovinos, chegando a quase 100 bezerros nascidos, e destacou que é um ganho de qualidade para o nosso rebanho. Também salientou a questão da central de cirurgia para
controle habitacional dos cães e gatos em nosso município. E avisou que teremos também que, nos próximos dias, a retirada do GTA, atendimento do Banco do Nordeste, através do Agroamigo, que atenderá uma vez por semana, e explicou que são ações conjuntas e feitas em parceria com a Empaé. A importância do fortalecimento do Conselho Rural Sustentável, e ressaltou que estamos aqui com matéria nesse sentido, para ser apreciada, e informou o seu compromisso de, no mais tardar, na próxima semana, realizará uma audiência pública com a presença de todos os conselheiros, para que possamos apreciar o que estão sendo propostas como alteração nesse projeto referente ao Conselho Rural Sustentável do nosso município, e que acredita ser ações que quem ganha é o homem do campo. E avultou a importância e o esforço desta Casa Legislativa Mirim, através de nossas reivindicações, para que o produtor continue no seu habitat natural, que é na zona rural. Dando sequência ao pequeno expediente, o senhor presidente abriu a tribuna para os vereadores que assim desejarem no prazo regimental. Fizeram uso da palavra o vereador Sebastião Porto, Marinésio de Almeida Sampaio, Frederico de Almeida, Carlos Antônio Macedo de Farias, Carlos Alberto Jovem, Zinaldo Vitorino e Damião de Almeida Silva. No segundo expediente, foram colocadas em discussão e votação as seguintes matérias: projeto de lei do Executivo número 25, abre crédito especial para fim que especifica e dá outras providências. O projeto de lei do Executivo 026 dispõe sobre a criação de prêmio incentivo vinculado à campanha de IPTU, em dia realizada pela administração municipal. Ambos foram aprovados por unanimidade. Requerimento número 64, 65 e 66, todos aprovados por unanimidade. Moções de pesar 53, 54, 55, 56 e 57, todas encaminhadas aos familiares. Não havendo nada mais a tratar, o senhor presidente, sob a proteção de Deus, encerrou a presente sessão, e eu, Sebastião Pereira Porto, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que após ser lida e aprovada, será assinada por mim, juntamente com o presidente e o segundo secretário. Em discussão, a ata da sessão anterior, alguma correção, alguma alteração? Não havendo, colocada em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, levante a mão. Aprovada por unanimidade. Passa a palavra novamente ao vereador Sebastião Porto, para que o mesmo faça a leitura das matérias que entraram na secretaria para a presente sessão. Requerimento 67. Senhor presidente, requeiro a mesa na forma regimental com a aprovação do plenário para solicitar ao senhor prefeito municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, a criação do programa Remédio em Casa para os hipertensos e diabetes do nosso município. Justificativa. Este programa tem a finalidade de garantir a entrega em domicílio de medicamentos para tratamento da hipertensão e diabetes. Com esta iniciativa, vai diminuir a perda de medicamentos e facilitar ainda mais o acesso ao usuário e garantir a continuidade do tratamento. Em nosso município, atualmente, pelo cadastro, existe um número de 1.226 hipertensos e 341 diabéticos. Sala das sessões da Câmara Municipal de Boa Vista, Damião de Almeida Silva, vereador. Requerimento 68. Senhor presidente, requeiro a mesa na forma regimental com a aprovação do plenário para solicitar ao senhor prefeito municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que seja colocada uma caixa d'água no ginásio poliesportivo, o Cabeção. Justificativa. Sabe-se que cotidianamente o acesso ao ginásio é tido grande demanda para
as práticas esportivas, uma vez que necessita urgentemente de uma caixa d'água para que as pessoas tenham acesso ao bebedouro e para a limpeza dos banheiros. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Boa Vista, Damião de Almeida Silva. Requerimento 69. Senhor presidente, requeiro a mesa na forma regimental com a aprovação do plenário para solicitar ao senhor prefeito municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicita a construção de fossa ou fossão para atender as ruas João Vitorino de Araújo, Márcio Araújo de Faria, Pedro Soares e Edinaldo Batista. Justificativa. Reivindicação dos moradores, pois há uma questão de saúde pública e está causando grandes transtornos por ter esgotos correndo a céu aberto e mau cheiro. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Boa Vista, Flávio Soares de Almeida. Gomes. Acompanhado pelo vereador Frederico de Almeida, o requerimento, ambos. Senhor presidente, requerimento número 70. Senhor presidente, requeiro a mesa na forma regimental com aprovação do plenário para solicitar ao senhor prefeito municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicita a construção de fossa ou fossão para atender as ruas Pedro Barbosa, Antônio Gomes Perico, Bonifácio Gomes e Oraldo Leite de Souza. Justificativa. Reivindicação dos moradores, pois é uma questão de saúde pública e está causando grande transtorno por ter esgoto correndo a céu aberto e mau cheiro. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Boa Vista, Frederico de Almeida. Requerimento número 61. Senhor presidente, requeiro a mesa na forma regimental com aprovação do plenário para solicitar ao senhor prefeito municipal que determine a compra de equipamento indispensável para o aparelhamento dos mototaxistas da cidade, a exemplo de coletas, identificadores e a serem feitos e entregues pela prefeitura e também o cadastramento dos mesmos junto à secretaria competente do município, visando sua regularização legal. Justificativa. Os mototaxistas exercem um trabalho importante na cidade, na medida em que transportam as pessoas para lugares onde não são assistidos por nenhum meio de transporte público. Neste caso, é de ressaltar que os mesmos exercem uma atividade essencial e que devem receber um tratamento especial por parte do poder público, tanto na sua identificação como no aparelhamento de meios para melhor exercer suas atividades, razão pela qual se faz necessário sua regularização junto ao poder público. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Boa Vista, Carlos Antônio Macedo de Farias. Requerimento número 72. Senhor presidente, requeiro a mesa na forma regimental com a aprovação do plenário para solicitar ao senhor prefeito municipal, através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a abertura da rua João Vitorino de Araújo. Justificativa. Reivindicação antiga dos moradores, pois tornou-se uma rua sem saída e prejudica bastante o acesso das pessoas e veículos às suas residências, além de impossibilitar a pavimentação completa em paralelepípedos. Sala das Sessões da Câmara de Boa Vista, Flávio Soares Gomes. E aqui as moções de pesar dada entrada nesta Casa Legislativa, Mirim. Senhor presidente, os vereadores que apresentam, subscrevem com assento nesta igreja Casa Legislativa Mirim, vêm através desta manifestar a sua solidariedade e encaminhar as moções de pesar aos familiares pelo falecimento da senhora Marinalva Pereira Cavalcante, ocorrido no último dia 5. Senhora Zenaide Victor de Araújo, ocorrido no último dia 7. Senhor Rivaldo Félix Pereira, ocorrido no último dia 8. Senhora Terezinha Ramos Sampaio de Andrade, ocorrido no último dia 10.
nossas sinceras condolências, reiterando que esta Câmara não poderia deixar de se associar ao seu pesar e manifestamos nosso profundo respeito, rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Sala das sessões da Câmara Municipal de Boa Vista, subscrito por todos os vereadores. Essas foram as matérias que entraram na secretaria. Mais uma vez aqui, apenas em nome da mesa, em nome da casa, mais uma vez, reiterar as nossas condolências às famílias enlutadas pelos falecimentos da senhora Marinalva Pereira, da senhora Zenaide Victor Farias, tia do servidor da casa Everson, Rivaldo Félix Pereira, pai de Socorro do Galeto, né, e Terezinha Ramos Sampaio de Andrade, irmã de Célio, de Zé Damião, né? Terezinha, a filha mais velha de Zé Damião. As moções serão encaminhadas aos familiares, né, que Deus conforte os corações de todos. Apenas um convite aqui para os senhores vereadores e para a população em geral, do Núcleo de Atenção Integral da Saúde Mental, NAISME. Prezados senhores, com os nossos cumprimentos, através do presente, venho convidar o senhor presidente e demais vereadores para se fazerem presentes ao evento em alusão do Setembro Amarelo, que será realizado pelo Núcleo de Atenção Integral da Saúde Mental, cuja temática é a conscientização e valorização da vida. Na ocasião, teremos apresentação musical, entregas de mensagens e solturas de balões amarelos. O evento acontecerá às 9 horas na Praça Bom Jesus, no dia 16, ou seja, na próxima quinta-feira. Magnólia Veríssimo, coordenadora. Estejam aí todos convidados para este evento. Sem mais, ainda no pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Antônio Macedo, inscrito, para fazer uso de sua palavra. Bom dia. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, meus conterrâneos. Só lembrando a mesa, eu vi agora há pouco, que inclua, peço ao secretário, ao tesoureiro Everson, que inclua mais uma moção do senhor Edgar Raposo, que faleceu hoje pela manhã. Então, inclua aí na lista do olho d'água, senhor Edgar. Senhor presidente, hoje, coincidentemente, hoje é dia 11 de setembro, e faz exatamente 20 anos que o mundo, neste horário, estava aí, acordou assustado com as imagens nunca vistas na televisão ao vivo, entre os quais eu posso dizer que eu estava no quarto. O meu filho Mateus era pequenininho, tinha 36 dias, e olhando a televisão, coincidentemente, estava vendo o maior atentado à história da humanidade, já conhecido por todos. O atentado de 11 de setembro às Torres Gêmeas, lá nos Estados Unidos. Então, quero apenas lembrar deste fato que marcou a humanidade, sobretudo com o terrorismo que marcou a nossa geração, e que posteriormente os Estados Unidos eles fizeram uma caçada implacável a Bin Laden e toda aquelas Al-Qaeda, né? Aquele Al-Qaeda, né? Grupo de terrorismo, e o que culminou com o passar do tempo com a intervenção lá no Afeganistão. E agora, mesmo após 20 anos, quando as tropas americanas se retiraram do Afeganistão, a gente está vendo aí que aquelas
aqueles governantes continuam com uma administração sanguinária, impedindo o livre exercício das pessoas de ir e vir e, sobretudo, voltando-se ao passado com as restrições das mulheres não poderem praticar esporte e não poderem estar dentro de uma sala de aula compartilhando com homens. Eu vi uma cena essa semana que parecia que estaríamos voltando à antiguidade, se bem que não vivemos. Uma sala de aula com, eu acho que vocês viram isso, uma cortina no meio, de um lado os homens e do outro as mulheres. Imagina no próprio século XXI você se deparar com uma cena dessa. Infelizmente, ainda esse é o mundo que a gente vive, apesar de toda a evolução tecnológica e social, ainda assim encontra governantes que ainda têm esse pensamento suicida, sanguinário e que divide realmente de forma drástica a humanidade. Então, queria que ficasse registrado nos anais desta casa essa passagem triste que foi esse atentado às Torres Gêmeas, que de certa forma marcou não só a humanidade, como o início de uma derrocada contra o terror. Era isso, senhor presidente, que eu tinha a falar no dia de hoje. Vereador Fred Almeida. Senhor presidente, caros colegas vereadores, internautas, público aqui presente nesta casa, meu bom dia. Senhor presidente, no pequeno expediente, queria aproveitar, ficasse registrado que a cada dia o sonho de toda Boa Vista de Cabaceira está sendo chegando à sua realidade, com o anúncio essa semana da assinatura de ordem da pavimentação da rodovia PB 160, a qual o governador já autorizou esta obra tão importante para o nosso município, o município de Cabaceiras e de toda a Paraíba. Queria também aqui, senhor presidente, parabenizar que esta casa já fez homenagem através do vereador Marinésio ao nosso conterrâneo Edson Júnior, que graças a Deus e a um trabalho incansável de toda a equipe, conquistaram o ouro nos Jogos da Paralimpíada. Também parabenizar o nosso também atleta aqui da cidade vizinha Cabaceiras, que também faz parte dessa equipe da seleção brasileira, na qual acho que toda Paraíba, o Brasil e nós que atentamente assistir aqueles jogos, aquela garra, aquela determinação e aquela força. Externo aqui o respeito e admiração a todos aqueles atletas que de uma forma guerreira conquistaram o ouro nas competições. Com isso, senhor presidente, finalizo aqui minhas palavras. Com a palavra, o vereador Damião. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários desta casa, secretário de Planejamento Tota Batista, Carlos do Sindicato, Faustino Filmagem, né? Internautas que nos acompanham pela Facebook. Eu queria iniciar parabenizando, que todos sabem, o governo do estado criou um projeto que a cada mês
Ele contempla as 20 cidades que mais vacinaram. Começou em julho, quando foi no mês de agosto, nosso município está entre os 20. Então, como a gente vem aqui, às vezes traz aquelas críticas de alguns erros que aconteceram, mas também tem que vir, e nos momentos que está dando certo, a gente tem que aplaudir. Então, Boa Vista ficou entre os 20, irá ser premiada cada equipe com um valor de R$3.000 para os profissionais que estão diretamente ligados à vacina. Então, a secretária Luísa Porto, a coordenadora Raquel e aos vacinadores e aos agentes comunitários, meus parabéns. Ontem eu estive andando todas as ruas praticamente da nossa cidade, fiz um comentário com o vereador Flávio, ele junto com o vereador Fred apresentaram um requerimento, mas como eu tinha dito que ia trazer essa fala aqui, não posso deixar de trazê-la. Em relação ao esgoto, que vem da Márcia Araújo, que vem em direção à ponte, realmente está uma fedentina, um mau cheiro, incomodando quem mora próximo, quem ali transita. Eu acho que está na hora de tomar uma providência, porque é uma reclamação só e fácil de resolver. E em relação às ruas, a gente percebeu com essa matéria, inclusive ontem tivemos uma conversa em off com o secretário, eu, Flávio e o secretário Wellington, e a gente percebe que algumas ruas realmente precisam de um cuidado maior, né? Eu acho que devia criar o dia da limpeza, dar uma geral, porque você percebe algumas ruas no conjunto que a sujeira está grande, alguns buracos estão sendo abertos pela Cagepa. Solicitei ao secretário que pudesse ser tapado, ele disse que dependia era a Cagepa, mas eu disse, se for para esperar pela Cagepa, a Cagepa não tem pessoal para isso. Eu acho que o município tem que ir, como sempre fez, voltar e tapar. Só não pode ficar os moradores prejudicados, correndo o risco de um acidente e trazer maiores transtornos. Só essa, presidente. Sebastião Porto, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente da casa, excelentíssimos senhores vereadores, secretário Tota Batista, Carlos Malhadinho, funcionários da casa, Faustino e seus filhos que prestam esse serviço aqui nesta casa, aos queridos internautas, e por falar em internauta, eu quero mandar um abraço aqui para umas pessoas que nos assistem, que valorizam esse trabalho. Lúcia, esposa de Lula, de Chiquinho, seu filho Vitório, e muitas pessoas ali, que diz que assistem as nossas sessões e valorizam, dizendo que aqui as matérias discutidas são muito importantes para o município. Então, obrigado, Lúcia e demais aí que nos assistem, e a todos os internautas que nos assistem e que queiram mandar suas mensagens, que mandem. Ou aplaudindo, ou que seja mensagem construtiva. Estamos prontos para recebê-las. Como foi bem lembrado aqui pelo colega Carlos Antônio Macedo, que também foi destaque durante toda a semana em jornais, no dia 11 de setembro, há 20 anos, houve aquela tragédia, e temos que lamentar porque foram muitas pessoas ali que perderam as suas vidas. E o que nos resta dizer é que Deus tome conta de todos, de tudo, e que isso nunca mais aconteça. Infelizmente aconteceu. Mas, por outro lado, felizmente, nós temos aqui ao lado a construção, não de 2 torres gêmeas, mas de 9 torres pequenas, mas muito importantes para o nosso município, que são os gabinetes dos vereadores de Boa Vista. E aqui eu quero parabenizar, desde do primeiro presidente Carlos Antônio Macedo, que deu início à construção desta casa, ao memorial, e parabenizar também o ex-prefeito Betinho, na época, com seu gesto solidário, que doou o terreno para que fosse feito esses prédios, tão importantes para Boa Vista, pelo local, por ser tão central à nossa cidade. E parabenizar o presidente atual, José Fernando Leite Aires, que deu continuidade a tudo que Antônio deixou, teve outros melhoramentos aqui nesta casa, e com sua grande
responsabilidade, honestidade, dignidade e respeito ao dinheiro público, com uma pequena parcela de 30% do orçamento desta casa, ele está construindo estas belezas, que já deveria ter sido visualizada aqui nesta casa, mas nunca é tarde para ser feliz. Então, eu me acho feliz em relatar este fato. E digo para os internautas, para os mais de 7 mil boavistenses, que dê importância a esta casa, dê importância a esses gabinetes, porque hoje somos nós, vereadores, amanhã pode ser um filho seu, pode ser um neto, um parente, e você vai saber da importância o que é legislar numa cidade tão bela como é Boa Vista. Quero encerrar minhas palavras e dizer para os vereadores, dizer para o nosso prefeito trabalhador, jovem, e perguntar: quando é que eu estarei aqui parabenizando um prefeito por construir um centro administrativo à altura da economia, das finanças de Boa Vista e destas famílias intelectuais, inteligentes, que sabe o que quer, sabe o que faz. E ficaria feliz por receber um prédio à sua altura. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Marinésio. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, funcionários da casa, Faustino Filmagem e sua equipe, ao secretário de Planejamento Tota Batista, ao nosso amigo filho do vereador Carlos Jovem Franco, Carlos da Maiadinha, aos internautas que nos assistem através das redes sociais. Primeiro, colegas, agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui. Sem Ele não seria possível. Quero aqui, usando dessa tribuna, fazer um requerimento verbal que o secretário de Agricultura mande passar a máquina na estrada que liga a BR-412 ao sítio Caluete. Está péssima, horrível, com costela de vaca, onde só a máquina mesmo, a Caterpillar, resolve. E se puder mandar um caminhão-pipa dando uma aguada, fica melhor ainda. Quero também pedir que não só a recuperação da estrada, mas também que mande desmatar os matos que estão crescendo ao redor da mesma. Tem local que a estrada está sendo tomada pelo mato, que manda até o rio do Caluete. Se pegar o inverno, a estrada vai ficar um corredor estreito com tanta árvore ao seu redor. É um gasto pequeno de grande importância. Aproveitando, não é fazendo crítica nem talvez seja uma orientação. Eu acho que não deveria nós vereadores estar aqui pedindo esse tipo de trabalho, pois seria muito importante que o mesmo secretário e sua equipe visse essas necessidades e não fosse preciso a gente ter que estar aqui reivindicando. Lembro-me, não estou fazendo elogio a ninguém, nem estou criticando ninguém. Na época que o nosso colega vereador Carlos Jovem era secretário, nunca foi preciso a minha pessoa, através desta casa, estar aqui fazendo esse requerimento. Ele, por si mesmo, viajando pela zona rural, via as necessidades e mandava de imediato fazer. Praticamente de 3 em 3 meses passava a máquina naquelas estradas. Era essa a minha reivindicação,
cedo uma parte ao colega Carlos. Companheiro Marinésio, muito obrigado. Lembro muito bem, Marinésio, que essa semana eu passando por aquela estrada, que eu passo diversas vezes por aquela estrada, sabe? E vendo aquela situação daquela estrada. Por quê? O próprio vento às vezes abre a costela de vaca, sabe? E aí, ali naquela estrada, há necessidade de botar um pouquinho de um material diferente, sabe? Eu tava comentando a semana passada, eu andando no meu carrinho velho naquela estrada, tava morrendo de pena do carro, vai ficar só com a direção na mão, porque tá insuportável mesmo. Ele poderia abdicar de algum material por ali e botar, por quê? Se ele passar a máquina com 3 quartinhos vai dar do mesmo jeito, né, Marinês? Você sabe disso, né? Porque o próprio vento se encarrega de abrir costela de vaca, né? Eu, outras vezes, quando a gente começava a fazer, a gente trabalhava muito com caminhão-pipa, sabe? Aguando, porque tinha que aguar. A água tá difícil, tá, mas encontra água por aí, água fácil de como resolver aquela estrada. Mas tá insuportável andar naquela estrada. Principalmente para chegar até ali na Casa Velha de Zé de Romão, morou, né, Marinésio? Por ali que é os piores cantos que tem. Naquele subido ali vai ter entrada na propriedade do amigo Zeninho aqui também, que não é boa, é ruim a estrada. Se você for andar à noite ali naquela estrada só, for livrar buraco, o risco do cabo chegar, tomar seu carro para andar devagar, né? E se você apertar para andar com o carro, vai ficar só com a direção na mão. Aí, aproveitando o que o companheiro estava falando aí sobre alguns lixões por aí, eu não quero fazer crítica não, porque eu conversei muito com um amigo secretário, Neguinho, algumas vezes conversei a ele, aconselhei a ele, né? Dei até umas orientações a ele, porque não é fácil não, sabe? Você administrar uma cidade. Eu disse muito a Neguinho, olha Neguinho, não tenha medo de perder voto não. Porque às vezes a gente pensa que vai perder e acaba ganhando, sabe? Tem que jogar duro mesmo, sabe? Mas aí o que eu queria aproveitar, algumas vezes, semana atrasada eu passei em Bote à noite e saí triste dessa cidade, porque fazia tempo que eu tinha passado a noite em Boa Vista. Na rua de cima e na rua de baixo. E aí o prefeito podia trocar a iluminação pública. Eu não sei se trocou as lâmpadas por economia de energia, mas infelizmente vocês observam que Boa Vista à noite está parecendo uma cidade fantasma, rapaz. Principalmente a rua de baixo e a rua de cima. Eu passei num sábado, agora fez 15 dias à noite, estava vendo um culto na rua de cima, nos evangelhos lá. Mas aquela coisa triste, aquela tristeza da cidade. Eu até comentei algumas coisas com algumas pessoas. E aí na época acho que trocaram as lâmpadas para economizar energia, né? Mas deixou a nossa cidade parecida cidade fantasma. Então o prefeito podia reaver pela menos a rua de baixo e a rua de cima, né? Trocar, botar aquelas lâmpadas que existiam antigamente para clarear a cidade, rapaz. Para deixar de tanta tristeza na nossa cidade, sabe? Senhor aí, senhor presidente. Pronto, aqui ficou o meu requerimento verbal e encerro minhas palavras afirmando: Deus é bom o tempo todo. Muito obrigado. Vamos à votação das matérias. Requerimento 6768, de autoria do vereador Damião. O 67 solicita a criação do programa Remédio em Casa. E o 68 solicita a colocação de uma caixa d'água no ginásio poliesportivo. Com a palavra o autor de ambos os requerimentos. O requerimento 67 solicita o programa Remédio em Casa. Nosso município tem hoje 1.226 hipertensos, sendo desses praticamente 40% na zona rural, 488 são parte na zona rural. 341 diabéticos, dentre eles 105 é na parte do rural. E como assim já se faz praticamente boa parte, só são os agentes que fazem a entrega, eu acho que o município poderia formalizar, criar esse programa, pudesse levar para o hipertenso e o diabético, até uma forma de controle, diminuir a aglomeração, evita, principalmente as pessoas da zona rural, estar se deslocando, às vezes a dificuldade de transporte, às vezes a questão de nem ter condições de pagar para que possa vir buscar. Então, acho que o município deve formalizar e fazer, através dos agentes, seria uma das opções, a entrega desse medicamento nas casas dessas pessoas que são acometidas da hipertensão e da diabetes. O 68, o vereador Fred participa também de ginásio de esporte e a gente percebe, e com essa, Boa Vista hoje tem 2 dias que não tem água por conta do rodízio. E como vem com alguns dias com algum problema em relação à adutora, faltando bastante, em ginásio de esporte,
praticamente todos os dias o ginásio esporte é aberto. Foi implantada a escolinha no nosso município e não tem água, o bebedouro praticamente está vendo. Ontem mesmo o impressor de beber água e não tinha, né? Aí se diz, não, cada um leva sua garrafa, mas uma garrafa às vezes não dá, né? Eu acho que ali tem que disponibilizar, poder colocar uma caixa d'água, já era para ter mais tempo, tanto vai servir para o consumo das pessoas, como para a higienização daquele local. Só isso mesmo, presidente. Em discussão e requerimentos. Em votação. Quem for favorável permaneça como está. Quem for contrário, levante a mão. Aprovados por unanimidade. Requerimento 67 solicita a criação do programa Remédio em Casa. E requerimento 68 solicita a colocação de uma caixa d'água no ginásio poliesportivo Cabeção. 69, 70. Vereador Fred Almeida, os 69 também de autoria do vereador Flávio Soares. O 69, ambos têm a mesma finalidade, só para setores diferentes. Solicita a construção de fossa ou fossão para atender as ruas João Vitorino de Araújo e Márcio Araújo. Esse de autoria de Flávio e Fred. E o 70 também, construção de fossa ou fossão para atender as ruas Pedro Barbosa, Antônio Perico, Bonifácio Gomes e Oraldo Leite. Com a palavra os autores. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, secretário Tota Batista, Carlos da Malhadinha, Frank, demais funcionários da casa e internautas. Bom, esse requerimento eu estava conversando em off já faz tempo com o secretário Neguinho, que seria bom fazer ali um fossão para receber esse esgoto que tem ali a céu aberto, ali chegando perto da ponta ali, que o mau cheiro, juntando insetos e outras coisas. Aí eu estava dizendo que ia colocar esse requerimento ontem, conversando até com o vereador Damião. Quando cheguei aqui na casa, Fred tinha o mesmo requerimento. Aí fizemos em conjunto nós dois. Vou passar para Fred para ele falar um pouco. Dando continuidade à mesma preocupação de que o colega de Flávio e Damião e de todos dessa casa, com relação ao esgoto que hoje corre a céu aberto e que vem causando transtornos para os moradores e para quem transita. E já aproveitando também, queria na justificativa com relação à rua Pedro Barbosa, Araldo Leite, já que a cidade, quando vai crescendo, ela tem que ir crescendo em conjunto. Hoje já existe uma demanda, uma quantidade de casas. As áreas hoje, elas já estão ganhando outros benefícios que está chegando lá para aqueles moradores, que é a água. E em conjunto com isso também, já em conversa com o senhor prefeito, a equipe da iluminação pública também, aquele trabalho de iluminação lá, logo também vai estar chegando para aqueles moradores. E como sempre passo naquelas ruas, vejo a insatisfação dos moradores daquelas ruas com o esgoto a céu aberto. E queria aqui, presidente, só aproveitar a minha fala aqui e comentar um pouco a respeito do que o colega vereador Carlos fez agora o uso da palavra com relação à iluminação de nossa cidade. Que o que ocorreu, vereador, foi um projeto de iluminação que foi criado e executado
pela Energisa. E que nós sabemos que há falhas nesse projeto. As lâmpadas foram trocadas de vapor, de sódio, para LED. Inclusive, quando nós recebemos o projeto, ficamos ansiosos pela cidade estar recebendo esse tipo de luminária de LED, na qual também grande parte da cidade, ela já usa as lâmpadas de LED. E após a execução, nós também fizemos uma crítica à própria Energisa com relação a um estudo melhor na localização da posteação nossa que temos em cada rua. Devido ao posicionamento dos postes, então ocorreu essa falha. E essa falha é vista não só pelo colega que bem usou a palavra, mas também pela grande parte da população que recebemos esse benefício e que esse benefício o município mais uma vez foi contemplado e que outros tipos de luminárias já chegaram e que a prefeitura já fez a instalação e que dessa demanda que veio, as luminárias são diferentes e tem uma abrangência de raio maior, como pode ser visto na entrada da nossa cidade, onde foi feito a troca de 44 lâmpadas no trajeto do Cruzeiro. Vossa Excelência me dá... Sim, só finalizando. Tá bom. Já foi também solicitado uma reavaliação à Energisa com relação a esse primeiro parte do projeto no qual a cidade foi contemplada, que foi com 171 lâmpadas. Vossa Excelência sabe que a iluminação pública, o usuário, ele paga, né? Nós pagamos pela iluminação pública. Na verdade, a empresa faz isso para economizar a energia para ser lucrativo para ela, né? Só que, infelizmente, ela acaba com a cidade, né? E passando em outra cidade por aí, eu não vejo essa escuridão que nós estamos tendo na nossa cidade, que a população reclama, mas no mínimo a rua de baixo e a rua de cima parece um deserto. Eu fiquei triste quando eu passei isso, mas rapaz, poxa, dessa situação, rapaz. Mas nós pagamos pela iluminação pública. O usuário paga. Ela fez isso porque, infelizmente, o empresário, né, só quer o êxito financeiro, né? Se tiver que a coisa dando prejuízo a ele, eu tenho certeza que as outras lâmpadas estavam consumindo mais energia, estavam causando prejuízo a ele, né? Mas nós pagamos. A nossa pública nós pagamos, né? Pronto, era isso para aí, tem que ver a questão da rua de baixo e a rua de cima. Eu converso com as pessoas aí, e quem não sabe, que não está vendo, que parece uma cidade fantasma. É a iluminação. E o seu licença, presidente. Em votação os requerimentos 69 e 70, solicita forção para atender as ruas João Vitorino de Araújo, Márcio Araújo, Pedro Barbosa, Antônio Gomes Perico, Bonifácio Gomes e Oraldo Leite. Em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário levante a mão. Aprovados por unanimidade. Requerimento 71 de autoria do vereador Antônio Macedo, que requer compra de coletes de identificação e regularização dos mototaxistas da cidade de Boa Vista. Com a palavra o autor do requerimento. Senhor presidente, colegas vereadores, já faz algum tempo que Boa Vista tem alguns mototaxistas, inclusive, me parece só são 3 oficialmente, então eu já acho importante que a prefeitura procure os mesmos para fazer uma regularização, se possível ter um cadastro na prefeitura, entendeu? Identificando os mesmos, solicitando os mesmos uma documentação e fazer um alvará para o seu funcionamento, como também fornecer coletes de identificação da prefeitura. Isso é importante tanto para divulgação e melhoramento do trabalho dos próprios mototaxistas,
como também divulgação da própria Prefeitura Municipal em auxiliar esses profissionais. Até porque, como eu citei na justificativa, é uma atividade importante porque a maioria dos locais não tem acesso a transporte público e eles, por sua vez, exercem esse papel importante de levar essas pessoas aos lugares onde não tem transporte, né? Então, é interessante que a Prefeitura tenha uma visão desses profissionais, que com certeza não vai ser quase custo nenhum, dado a quantidade ínfima de mototaxistas na cidade. Então, era isso, senhor presidente. Essa semana eu vi uma atitude lá a prefeita de Pocinhos, né? Ela fez essa distribuição de coletes para os mototaxistas da cidade. E isso é importante, que tenha essa edificação. Mas aí, no caso, a prefeitura tem que cadastrar os motoqueiros, né? Exatamente o que eu tinha falado. Não é isso que eu tinha dito? Uhum. Eu digo, no requerimento, além de entregar os coletes, que faça a identificação e o cadastramento junto à prefeitura para que possa exercer a atividade e receber benefícios da prefeitura. Não pode ser uma atividade rotineira de qualquer pessoa. Porque senão qualquer pessoa vai dizer que é mototaxista e somente para receber o colete, né? Isso. Então, e até para quem chega de fora tem a segurança, né, de pegar um cidadão caracterizado, né, uniformizado, identificado. É importante esse sentido. Então, em votação, requerimento 71 requer compra de coletes de identificação e regularização dos mototaxistas da cidade. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, levante a mão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 72, de autoria do vereador Flávio Soares Gomes, solicita a abertura da rua João Vitorino de Araújo. Com a palavra o autor do requerimento. Senhor presidente, colegas vereadores, bom, esse requerimento é uma reivindicação antiga de moradores daquela rua, que, segundo relatos de moradores, quando comparam os terrenos ali para fazer sua residência, tinha a promessa do mesmo de abrir a rua futuramente, e isso não foi feito, prejudicando até os moradores que o calçamento só chegou até uma parte da rua, ficou também sem o esgoto, sem poder fazer a rede de esgoto. Aí é uma reivindicação de moradores e eu acho que a Secretaria de Obras com a de Planejamento deve intervir nessa questão junto com o prefeito para ver a possibilidade de indenizar o proprietário da residência lá na rua, para que possamos fazer o mesmo, abrir a rua, para se tornar uma rua. Ela é muito importante, a abertura daquela rua, porque ela dá acesso a outras. Só isso mesmo. Importante, né, que o loteamento seja feito em nossa cidade e que transtornos como esse não ocorra, né? Não adianta fazer loteamento e que as ruas não tenham saída, né? O vereador Fred, com a palavra. Apenas para reforçar não só essa reivindicação do colega Flávio, mas que também isso se tome de alerta para a prefeitura na hora da liberação de qualquer terreno para que seja feito o loteamento. Porque não podemos só pensar no hoje. Então temos que pensar para frente. Não importa quem quer que seja daqui para frente, que seja o gestor, quem quer que seja. Então, isso é uma coisa que tem que ser importante, tem que ser fiscalizada para que esse tipo de problema não venha a ocorrer mais em nossa cidade. Realmente, vereador. Porque assim, eu acho que tem que parar, deixar de pensar, às vezes, politicamente, para agir no coletivo.
Isso existe um problema nessa rua que está sem saída, existe em outras, existe no Cachoeirinha, existe em tantas outras ruas sem saída, por quê? Vai vender, traga topografia, como é o seu aqui. Fica uma rua desordenada, crescimento desordenado, casa que não tem 5 metros de largura, rua, e além do mais, fica prejudicando e feio na nossa cidade. O município não tem a porcentagem que teria direito, não tem, fica sem terreno público para poder construir algo. Tem que começar a pensar no futuro de Boa Vista e pensar sem ser politicamente, porque se for pensar politicamente, ninguém sai do canto, não. Quero uma parte, por favor. Quanto ao requerimento da abertura da rua, que Flávio pede, eu também sou a favor, que anteriormente eu levantei essa questão pessoalmente com o prefeito para concluir a pavimentação que passa ali em frente à rua de Oscar, Geraldo, poucas pessoas ali. E ele me disse, diga aos moradores que nós iremos calçar aquele restante, embora que vá eu e você fazer o trabalho. E depois eu procurei novamente o prefeito e ele disse que não podia, porque Raulino estava botando obstáculo em reabrir a rua. Mas quando foi vendido, foi loteado ali, o compromisso era para a avenida ser aberta até a pista. E depois os moradores foram lesados. Obrigado. Em votação, requerimento 72, de autoria do vereador Flávio Soares Gomes, solicita a abertura da rua João Vitorino de Araújo. Em votação, quem for favorável, permaneça como está, quem for contrário, levante a mão. Aprovado por unanimidade. E sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Boa Vista. Vamos fazer um momento de oração e agradecimento a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um abençoado final de semana para todos.